Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha sobre átomos, certo? O que seria átomo? Átomo é uma palavra que ela vem do latim, onde tomo é partes e a é não. Então seria algo que não possui partes, algo indivisível. A primeira pessoa que definiu o conceito de átomo foi Dalton, tá? Então Dalton, ele criou um modelo para átomo. O que seria o modelo de Dalton? É uma esfera maciça, não divisível e sem carga. É praticamente como se fosse uma bola de bilhar. Esse seria o modelo de Dalton. Não impenetrável, maciço e indivisível. Depois de Dalton, veio um cara chamado Thomson. Tá? Thomson. O que Thomson fez? Thomson fez algumas experiências e ele percebeu que essa esfera ela continuava maciça, porém ela tinha cargas. O modelo dele ficou conhecido como pudim de passas, como se fosse um pudim e aqui eu teria essas cargas ao redor. Depois de Thomson veio Rutherford, que em parceria com Bohr, ele desenvolveu o sistema que a gente utiliza até hoje. Qual é o sistema de Rutherford-Bohr? A gente tem um átomo contendo um núcleo, dentro desse núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo a gente tem os elétrons, tá? Então, o modelo que a gente utiliza hoje, usualmente, seria um modelo que tem aqui no centro o núcleo com prótons e nêutrons, e a gente tem aqui uma eletrosfera onde ficam os elétrons, certo? Basicamente esse é o modelo que a gente utiliza atualmente. Então, o nosso átomo ele é composto por núcleo e eletrosfera. Ele possui duas partes. No núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. E na nossa eletrosfera, a gente possui os elétrons. Então, do que é formado o átomo? O átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, eles possuem carga elétrica positiva. Elétrons possuem carga elétrica negativa. Então, aqui no átomo, a gente for ver, no núcleo dele, onde estão os prótons, eu tenho carga positiva. Na eletrosfera, aqui ao redor, eu tenho as cargas negativas, onde positivo com negativo se atraem, certo? Cada átomo ele possui algumas características, a gente vai estar vendo alguma delas agora. A primeira seria a massa atômica. O que seria essa massa atômica? Basicamente, o peso desse átomo. Como é que ela é determinada? Ela é determinada pela soma dos prótons e nêutrons, ou seja, o nosso átomo, a gente tem prótons e nêutrons dentro do núcleo, e aí, na eletrosfera a gente tem aqui os elétrons que a gente brinca e diz que eles estão sobrevoando ao redor do núcleo. O que seria a massa atômica? Seria o peso do átomo. A única coisa que pesa o átomo é o núcleo dele. Então, é a mesma coisa que a gente pesar o que contém dentro do núcleo. O que tem dentro do núcleo? Prótons e nêutrons. Somando prótons e nêutrons, a gente vai ter a massa atômica, certo? Outra característica seria o número atômico. Número atômico nada mais é que a quantidade de prótons. Por exemplo, um átomo que tem um próton, que seria o hidrogênio, seria um próton, o número atômico dele vai ser 1. Quem tiver 5 prótons, o número atômico dele será 5. Então, número atômico, que ele é simbolizado pela letra Z, nada mais é do que a quantidade de prótons. Massa atômica a gente simboliza pela letra A, que é somar prótons e nêutrons, certo? Como que a gente faz a representação dos elementos atômicos? Através de letra. A gente sempre tem uma letra
em maiúsculo. Como a gente tem mais de 100 elementos químicos e o nosso alfabeto possui só 26 letras, é impossível a gente determinar uma letra para cada elemento. Então, por isso, alguns elementos possuem duas letras. De que forma fica essa representação? A primeira letra fica com a letra maiúscula e a segunda seria minúsculo, certo? Outra característica que se tem é com relação a elétrons, tá? Ou a carga. A gente sabe que o elétron ele possui carga elétrica negativa e que o próton tem carga elétrica positiva. Então, quando a gente vai simbolizar um elemento, onde é simbolizado aqui por uma letra ou duas letras, na parte inferior esquerda a gente coloca o número atômico ou a quantidade de prótons, que é a mesma coisa. Em cima a gente coloca aqui a massa atômica e aqui no canto superior direito a gente coloca a carga. O que seria essa carga? É a diferença desses dois, de elétrons e prótons. Por exemplo, vamos pegar aqui um átomo de oxigênio, é a letra O, certo? O oxigênio, se a gente for lá na tabela periódica e olhar, ele possui número atômico igual a 8, ou seja, ele possui 8 prótons. Se a gente olhar, ele possui 8 nêutrons também, 8 nêutrons também. Aqui em cima a gente coloca a massa. O que é a massa atômica que a gente acabou de ver? Massa atômica é somar prótons e nêutrons. Se ele tem 8 nêutrons e 8 prótons, eu somando os dois vai dar a massa de 16. Então a gente simboliza o 16 aqui na parte superior esquerda. Carga, quanto que a gente coloca? Se ele também tiver 8 elétrons, eu vou ter 8 prótons que são positivos e eu vou ter 8 elétrons que são negativos. 8 menos 8 vai dar 0. Quando a carga for 0, a resultante desses dois, eu não preciso colocar nada. Mas, por exemplo, se a gente tiver aqui um átomo de oxigênio, que ele tenha 8 nêutrons, ele tem aqui 8 prótons e ele tenha 10 elétrons, tá? Essas características. Então, ele vai ficar com 8 aqui de número atômico, continua com os 16 de massa, que é somar prótons e nêutrons, e o elétron vai ficar resultante das cargas negativas e positivas. Elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva. Mais 8 menos 10 vai ficar dando aqui 2 negativo. Então, a carga resultante dele vai ficar 2 negativo. Então, essa aqui fica a simbologia para esse elemento, oxigênio de 8 prótons, 10 elétrons e 8 nêutrons.